Bom, pessoal, na última sessão das nossas dicas e truques, falamos um pouco sobre o novo recurso dentro do SolidWorks 2017, o posicionamento magnético. Hoje, vamos falar um pouco mais sobre como criar esses posicionamentos magnéticos dentro do SolidWorks 2017. Para isso, basta nós acessarmos o nosso componente ao qual será adicionado esse posicionamento magnético e utilizarmos o comando chamado publicador de ativo. A partir desse momento, o SolidWorks entende que esse componente passa a ser um ativo que possui um posicionamento magnético relacionado. As informações que o SolidWorks precisa para incluir esse posicionamento magnético são simples e diretas. Por exemplo, a primeira informação que ele precisa é um plano do terra, ou seja, a base sobre o qual esse componente precisa ser posicionado em relação à montagem de nível superior. Esse plano pode ser, no nosso caso, o plano superior. Assim, ele sabe exatamente sobre que plano esse componente ele precisa ser posicionado. Uma outra informação necessária são os pontos de conexão em relação ao nosso posicionamento magnético. Esses pontos de conexão podem ser vértices, arestas ou pontos de esboço. Então, vamos selecionar esse ponto de esboço como sendo o local do nosso ponto de conexão. A outra informação que o SolidWorks precisa é de uma face que vai servir como a normal, ou a direção com que esse ativo deve ser relacionado com respeito à nossa montagem de nível superior. Reparem que agora o nosso componente ele sabe exatamente onde fica o ponto de conexão e em que direção essa montagem deve ser colocada para se posicionar corretamente em relação a outras montagens. Podemos adicionar quantos pontos de conexão forem necessários. No nosso caso, vamos adicionar um segundo ponto de conexão. E da mesma forma que fizemos antes, vamos definir simplesmente uma face que vai servir de referência para o posicionamento dessa montagem. Ao adicionar o conector, podemos confirmar o comando e o que nós temos é o posicionamento magnético adicionado corretamente. E temos agora um comando chamado referências publicadas. Assim, basta nós inserirmos o nosso componente que recebeu o posicionamento magnético em relação à nossa montagem de nível superior e o SolidWorks sabe exatamente onde os pontos de conexão devem ser posicionados e como o nosso componente ele deve se comportar em relação à nossa montagem principal. Daí, basta nós posicionarmos o componente, criarmos essa relação entre os pontos de conexão e o SolidWorks sabe exatamente como utilizar o posicionamento magnético. Bom, então essa foi a nossa sessão de dicas e truques. Deixem seus comentários, pessoal, sobre o que acharam. E vocês também podem sugerir sobre o que mais vocês gostariam de saber nessa sessão de dicas e truques. Até a próxima, pessoal!